Olá pessoal, bem-vindos à sexta aula do curso Integrando Família ABV. Com alegria estamos aqui para ministrar mais uma aula para você. E hoje nós vamos abordar o tema, o propósito eterno de Deus. E o que seria o propósito eterno de Deus? O que é que você pensa sobre isso? E vamos perceber algo bem claro numa frase simples, mas que diz tudo. Que o propósito eterno de Deus é ter uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus. Para você compreender melhor essa frase, nós vamos estudar parte por parte. Primeiro, ter uma família. Ter uma família tem a ver com unidade. Você já pensou o que é que vem à sua mente quando se fala em família? Bem, eu particularmente adoro, eu amo ter minha família por perto, eu amo recebê-los em minha casa, eu amo sentar na mesa com eles, preparar uma excelente refeição. E às vezes eu penso que Deus não é diferente. Deus tem prazer em ver seus filhos reunidos e unidos. Quando a gente pensa em família unida, a gente sabe que essa é uma família ideal, mas nem sempre é a real, infelizmente. Mas o que está no coração de Deus é isso, é ter uma família unida. E isso é possível por causa da vida de Jesus, por causa da obra da cruz, porque Jesus veio, viveu, nos deixou excelentes ensinamentos e morreu, ressuscitou, está à direita do Pai, intercedendo por cada um de nós. E essa obra da cruz, a vida de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição, nos garante e nos dá essa possibilidade de termos essa vida e vivermos essa vida em unidade. Pensando sobre unidade, ficou muito claro aqui no livro de João, no capítulo 17, a partir do verso 20, quando Jesus faz uma oração. E é muito interessante e você vai perceber isso. Nessa oração, Jesus ora por você. Isso mesmo. Tenha convicção, segurança disso. Jesus orou pela sua vida. Quando ele diz assim, na oração, ele orando a Deus, ele diz assim: minha oração não é apenas por eles. Ele está dizendo, a minha oração não é apenas por esses 12. Eu rogo também por aqueles que crerão em mim. Então, quando ele diz aqueles que crerão em mim, isso está incluído a minha vida e a sua vida, porque futuramente nós viemos a crer em Jesus. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu és em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Então fica muito bem claro aqui nessa passagem que o propósito eterno de Deus, a primeira coisa no propósito eterno de Deus é ter uma família, e uma família que viva em união. Essa foi uma declaração e foi uma oração feita pelo rei Davi, lá no livro de Salmos, quando ele fala: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, isso é possível, só depende de mim e de você, acreditarmos na obra da cruz e cooperarmos com o Espírito Santo para vivermos em unidade. O segundo ponto que nós vamos abordar, primeiro é ter uma família, o segundo é uma família de muitos filhos. Nesse momento, ele está falando de quantidade. Quando nós falamos ter uma família, estávamos falando de unidade. E agora, quando falamos de muitos filhos, estamos falando de quantidade. Isso está relacionado, na verdade, Jesus procura discípulos que gerem discípulos. Porque um discípulo que vive a vida de Jesus, ele recebe isso no coração e na alma. Ele tem esse desejo de reproduzir isso. Isso deve ser algo natural, deve ser algo automático, deve ser algo que, porque foi plantado em nosso coração esse DNA de reprodução. Porque o discípulo, na verdade, o discípulo é aquele que reproduz a vida de Jesus e reproduz também a sua missão. Então, quando ele fala de ter essa família, ele está falando de unidade. E quando ele fala dessa família, é uma família de muitos filhos, ele está falando de quantidade. Isso a gente vai ver no livro de João, no capítulo 15,
a partir do verso 1, de 1 a 4, ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eles têm falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Então Jesus nos ensina isso, essa quantidade. Nós vimos unidade, quantidade e agora nós vamos ver qualidade, isso mesmo. Terceiro ponto é semelhantes a Jesus, fala de qualidade. Deus quer ter uma grande família, mas Ele está muito interessado na qualidade dos seus filhos. Deus quer que seus filhos sejam semelhantes a Jesus, humildes e mansos, como Ele. Existe uma canção que nós sempre cantamos, você que frequenta as nossas reuniões, que congrega conosco, talvez você já tenha ouvido uma canção que nós cantamos sempre de Daniel Souza, que fala muito sobre isso, né? Sobre essa qualidade de vida, que nós devemos ser humildes, mansos como Jesus, nós precisamos servir como Jesus, pregar como Jesus, perdoar como Jesus, ser santo como Jesus e andar como Jesus andou. Isso fala de qualidade. Filhos, família, unidade, filhos, quantidade, semelhantes a Jesus, qualidade. E nós vamos ver o quarto ponto, que é uma família que viva para a glória de Deus Pai. Isso fala de propósito, isso mesmo. E quando Deus fala sobre propósito, Ele fala para a gente que Ele tem uma prioridade. Ele tem um projeto, Ele tem um plano. E esse plano é um plano que está no coração de Deus e que tem um propósito claro, específico. Deus quer que seus filhos estejam com o coração carregado de desejo em dar glória a Ele em tudo que faça. Se a família de Deus é formada por filhos semelhantes a Jesus, então esses filhos terão como alvo de suas vidas glorificar o nome do Pai, glorificar o nome de Deus, assim como Jesus fez. Jesus diz no livro de João, no capítulo 17, 4, que nós acabamos de ler, ele diz o seguinte: eu te glorifiquei na terra. E nós, como filhos de Deus, precisamos ter a revelação que tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Paulo ensina isso na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, verso 31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Então, o Filho de Deus que faz parte da sua grande família, ele tem como alvo principal glorificar o nome de Deus em tudo que ele faz. E agora nós vamos ver qual é a nossa posição dentro do propósito de Deus. Quando temos um propósito, um alvo a alcançar, devemos também dar passos para alcançá-lo. Não podemos agir de qualquer maneira, usando qualquer estratégia, andando em qualquer direção. Devemos ter meios e estratégias e devemos dar os passos que nos conduzam ao alvo e ao propósito desejado. Também Deus, para a realização do seu propósito, definiu recursos, estratégias e passos que a igreja deva dar para cumpri-lo. A igreja caminha no propósito de Deus e tem os recursos para cumpri-lo. Uma das formas de você pregar o Evangelho, cumprindo a grande comissão e fazendo o seu papel no propósito eterno de Deus, é dando o seu próprio testemunho. Uma testemunha, ela é convocada, ela é chamada, porque ela pode contar fatos que ela mesma observou. Então, a coisa mais simples e concreta que nós podemos fazer é falar acerca de Deus e do Evangelho. É aquilo que Deus fez na nossa vida. Isso é algo muito importante, muito fundamental. Porque toda vez que você pregar, falar sobre Jesus para alguém, as pessoas precisam ver que Jesus habita em você. Como Jesus fez para formar seus discípulos no ministério de ser testemunhas? Jesus estava com eles. Simplesmente Jesus estava.
E Jesus simplesmente está com você hoje. Então, quando você reconhece, quando você caminha com Jesus, como é? Você pode pensar, mas pastora, como é que eu caminho com Jesus? Você caminha com Jesus quando você tem tempo com Ele, tempo de qualidade com Ele. Não é simplesmente quando você vai dormir e você fazer uma oração, não é simplesmente você agradecer pelo alimento em cada refeição que você faz. Não, o tempo de qualidade é você ler as Escrituras, meditar nela, entender o que Deus está querendo falar com você, a ter tempo de adoração, ter tempo de louvor, ter tempo para contemplar as obras de Deus, é reconhecer o Senhor em todos os seus passos, em todos os seus caminhos, é você parar para analisar e ver em cada atitude sua se você está glorificando o Pai. Então, é um momento de comunhão. Você dá a Deus e você recebe algo da parte de Deus. Então, Jesus estava com eles, como Jesus está com você. Jesus estava na rua, caminhando com os discípulos. Jesus estava nas casas. Eles aprenderam a ser testemunhas, andando sempre em contato com outras pessoas. Eles estavam sempre juntos de Jesus, vendo como ele fazia e reproduzia simplesmente isso. O que eles recebiam de Jesus, eles colocavam em prática aquilo que eles recebiam. A sala de aula dos discípulos era com as pessoas em qualquer lugar que eles estivessem. E até mesmo quando Jesus ensinava os 12 apóstolos, ele o fazia na rua, diante das multidões. E as multidões ouviam o ensino de Jesus. Quando entendemos isso, nós entramos no propósito eterno de Deus. Entendemos que Deus quer ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E o nosso principal papel é ser semelhantes a Ele e reproduzir e multiplicar a vida de Jesus em outras pessoas. Então, tenha consciência disso. Você não está só no mundo. Você faz parte de uma grande família. E nós sempre dizemos que é um prazer tê-lo conosco, congregando conosco. Você, eu, você, nós individualmente fazemos parte do corpo de Cristo. E esse corpo se chama igreja, espalhada na face da terra. A IABV Origem é apenas uma comunidade que faz parte dessa grande família. E é sempre um prazer ter você conosco, caminharmos juntos, termos tempo de qualidade, porque as nossas reuniões é um lugar onde nós congregamos a família do Senhor. Então, ali nós estamos sentados à mesa do banquete do Pai, ali nós contemplamos o Senhor através das canções, através das adorações, ali nós contemplamos o Senhor, nós adoramos o seu nome como filhos amados, e juntos nós podemos engrandecer o nome do Senhor em cada reunião. E é sempre um prazer estarmos juntos, congregando. Nessa hora eu quero orar pela sua vida, quero abençoar a sua vida. Quero te dizer que é um prazer imenso ter você conosco, congregando, contemplando e adorando o Pai. Amém? Vamos orar? Pai, obrigada por este momento, obrigado por teus ensinamentos, obrigado por esta revelação, obrigada, Senhor, por tocar o nosso coração e por nos introduzir nessa família que é tua. Nós oramos para que cada um de nós que aqui estamos ouvindo sobre isso e entendendo sobre isso, que o Senhor como Pai tenha prazer em nos ter em sua presença. Nós queremos, Senhor, agradar o teu coração e agradamos ao seu coração quando nós reproduzimos a tua vida, o teu caráter e a tua missão. Nos ajude como família do Senhor a vivermos em união, cooperarmos com o Espírito Santo para vivermos em unidade, para termos tempo de qualidade com o Senhor, para cumprirmos essa missão, reproduzindo a vida de Jesus. Obrigado por esse modelo tão lindo, tão tremendo que o Senhor nos deixou. Nós, em nome dele mesmo, nós oramos. Amém. Amém, queridos.